Fala, Valdos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, eu sou estudante do mercado financeiro e nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão acerca de uma informação importante que eu encontrei nesse livro aqui, Inteligência Emocional, a qual eu não sabia que existia um estudo aprofundado acerca desse tema e que me surpreendeu bastante. E quero mostrar para vocês o que eu faço quando eu me deparo diante de uma informação relevante. Porque existe algo que poucas pessoas acabam não prestando tanta atenção, que é o seguinte: não é porque uma informação está em um livro que significa que essa informação é real, que essa informação está correta. Então, às vezes, quando nós começamos a ler demais, às vezes nós tendemos a cair nessa armadilha de acreditar que só porque as pessoas colocaram no livro, só porque o autor ele é extremamente renomado, às vezes é livro best-seller, ele está falando uma verdade, quando na realidade nós temos que ter o famoso brilho, né? Nós temos que ter aquela pulga atrás da orelha. O cara colocou informação ali, o que você vai fazer? Você vai anotar, você fala, rapaz, eu não sei se isso aqui é verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. E a informação que eu me deparei aqui nesse livro é acerca das raízes do preconceito. Ele fala que é o seguinte, ele utiliza aqui do exemplo do preconceito racial, ele fala que o preconceito é uma espécie de um aprendizado emocional, que as pessoas aprendem esse tipo de sensação, esse tipo de comportamento na tenra idade. Ou seja, digamos que você nasceu em um lar em que os seus pais não gostam de alguém da cor preta, por exemplo. E aí, todas as vezes que você se depara com um homem negro, seu pai chega até você e passa essa informação de que pessoas negras não prestam, pessoas negras são desonestas e que eles são inferiores, você começa a colocar essa doutrina na cabeça da criança. Como a criança ela é extremamente emocional, ou seja, o seu lado lógico não está aguçado, isso só desenvolve a partir da idade em que ela começa a se tornar mais adulto, né? Começa a entrar ali na pré-adolescência e vai adentrando na fase adulta, então ela vai começando a desenvolver o seu raciocínio lógico. Mas quando ela é criança, ela é totalmente tomada pelas emoções, ok? Por isso que você não pode muitas vezes se deixar ser dominado por uma criança, porque o que fala nela não é a razão, e sim a emoção. Então, todas as vezes que você passa uma informação para a criança, ela vai ser guiada pelo sentir. Então, você desperta uma série de sensações, uma série de emoções, uma série de gatilhos no corpo daquela criança. E como nós sabemos que o caráter da criança se forma até os 7 anos de idade ali, onde a criança está se desenvolvendo, está aprendendo as coisas, e essa janela é de suma importância para o desenvolvimento do caráter da criança. Quando você nasce em um lar que passa esse tipo de informação, a criança aprende a achar que aquilo é verdade. Como as crianças aprendem esse tipo de comportamento nos seus lares desde criança, é muito difícil erradicar esse tipo de aprendizado. Por quê? Porque foi formado no caráter da criança quando ela era pequena, naquela janela de oportunidade. E mesmo você, depois de grande, você tendo agora, de maneira lógica, a consciência de que você não pode julgar as pessoas simplesmente pela cor da pele dela, mesmo você tendo essa informação e sabendo que é algo extremamente errado, é algo que não faz sentido lógico, mesmo assim, por mais que você utilize a questão da lógica para saber que é errado, mas o teu corpo começa a transmitir as sensações de desequilíbrio, ok? Porque você fala de um jeito, você pensa de um jeito, agora você está tentando ressignificar, mas as suas emoções falam de outro. E aqui ele cita um exemplo de que foi feito alguns experimentos com alguns sulistas dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem uma segregação muito grande, né, entre norte e sul. E chegaram à conclusão, depois de entrevistar várias pessoas, e essas mesmas pessoas, elas confessavam que, por elas terem nascido naquela região, e aquela região ser extremamente segregada, tem bastante pessoas brancas que acabam defendendo essa questão do preconceito, ele traz a informação de que essas pessoas confidenciaram que, mesmo depois elas aprendendo que a questão de discriminar as pessoas pela cor da pele era errado, essas pessoas, mesmo assim, inconscientemente, quando elas acabavam de cumprimentar um negro, os seus sentimentos geravam aquela sensação, digamos assim, de nojo, ok? Então, na mente dela, elas tentavam rejeitar essa informação, mas o seu corpo sentia isso. Então, ele fala que é possível, sim, você tratar acerca disso, e aqui eu já quero abrir um paralelo com a questão do evangelho, beleza? Mas torna-se muito mais difícil de você tratar, por exemplo, quando você aprende um comportamento na infância, e aqui, agora, nós não estendemos somente a preconceito, mas acerca de tudo, ok? Por isso que a questão do ambiente é de extrema importância, e principalmente quando o caráter da criança é formado em um lar que passa informações erradas,
Depois de adulto, a pessoa vai sofrer muito mais para poder se desprender desse problema. E você leva marcas para o resto da sua vida, ok? Só que o que acontece? Essa informação chegou para mim aqui agora. Não é porque está no livro que eu vou sair acreditando em tudo. Então, o que é que eu fiz? Eu anotei porque eu vou ter que pesquisar mais a fundo acerca dessa informação para saber se isso faz sentido ou não, ok? À primeira vista, para mim, fez um pouco de sentido, mas eu não sei se isso aqui é uma verdade convicta, apesar de estar no livro de um autor best-seller de alguém muito mais capacitado do que eu. Mas como um leitor responsável, eu não posso acreditar em qualquer informação que chega para mim, ok? Então isso aqui eu vou pesquisar mais a fundo, até porque eu sou bem sincero e sempre falo aqui nos meus vídeos, eu não gosto de ficar levantando bandeira, nem de grupo A, nem de grupo B, nem olhar para as pessoas com cores, tipo, eu não gosto dessas coisas, entendeu? Para mim, você tem que ser respeitado através do comportamento que você tem, beleza? Você mostra os seus resultados, você mostra o seu estilo de vida e aí sim, ok? As pessoas vão respeitar você como um ser humano, independente do que você acredita. Eu não ligo para essas coisas, bem direto ao ponto aqui. Só que essa informação chegou até mim, eu não vou acreditar em tudo que eu vejo. E aí ele fala que é o seguinte, depois de adulto, tem como você tratar esse tipo de comportamento, esse tipo de sensação, porém vai dar muito mais trabalho. E o paralelo que eu quero fazer aqui é acerca do Evangelho. Por que o Evangelho é tão fascinante? Porque quando o Evangelho ele impacta o homem e a mulher, nós podemos fazer um paralelo com isso aqui. Porque o Evangelho ele impacta o homem de tal maneira que ele vai justamente aonde essa informação aqui está dizendo. O Evangelho, ele vai na raiz, é como se fosse que ele volta no tempo, pega aquela janela de transformação de caráter, de formação de caráter da criança, e ele transforma literalmente alguém que era uma pessoa totalmente preconceituosa em alguém agora regenerado em Cristo, em uma nova criatura. Esse é o poder do Evangelho, entende? É por isso que você vê, por exemplo, pessoas que em vidas, digamos, em vidas passadas, não, né? Pessoas que outrora eram traficantes, eram pessoas que matavam, furtavam, faziam uma série de coisas. De repente a pessoa é chocada com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho encontra essa pessoa. E essa pessoa se torna uma nova criatura. Ou seja, há uma mudança de caráter. Por isso que o Evangelho é mudança de caráter. Ok? Ser cristão, ser tocado pelo Evangelho, é você ter uma mudança completa do seu caráter. Ou seja, o estilo de vida. Mudar quem você é. Entende? Não tem nada a ver a você botar um terno, a você sair para ir para uma igreja. É claro que ir para a igreja é de extrema importância, é uma vida em comunidade. Mas não define você como um cristão genuíno o fato de você ir na igreja. Beleza? Então esse é o ponto aqui, esse é o paralelo que eu gostaria de fazer. E o autor ele fala que não adianta você tentar criar programas para fazer com que essas pessoas se conscientizem de maneira forçada. Ou seja, não adianta você querer forçar que o outro acredite em algo que ele foi formado para não acreditar. Entende? Ele fala que existem algumas técnicas que você pode utilizar que são muito mais efetivas. Por exemplo, num ambiente de trabalho. Cara, bota todo mundo para fazer interação junto. Bota todo mundo para trabalhar junto. Automaticamente vai começar a acontecer aquele efeito praxis. As pessoas vão começar a entender que, cara, o cara come, o cara dorme, o cara faz suas necessidades físicas, o cara é inteligente. Rapaz, quer saber? Esse negócio de cor não tem nada a ver, entende? Então, quando as pessoas começam a trabalhar e cooperarem juntas, aí você começa a ter um resultado positivo. Por isso que a vida em comunidade é de extrema importância, principalmente para aquele que é novo convertido, ok? Agora, quando você quer implantar de maneira obrigatória, digamos, de maneira compulsória, um programa que as pessoas fiquem assistindo e sejam obrigadas a engolir aquela informação, geralmente se tem o efeito contrário. Ele fala que as pessoas começam a criar grupos, mesmo elas não podendo falar aquilo que elas pensam, mas elas começam a segregar as pessoas. Então, quando eles criaram esses programas, automaticamente não teve o resultado a qual eles esperavam. Pelo contrário, você acaba incitando a formações de tribos, de grupos, e aí as pessoas começam a ficar mais hostis, de tal maneira que nenhum pode adentrar no grupo do outro. Você gera um baita de um problema, ok? Então, quer gerar mais ainda essa questão de discussão, de separação entre as pessoas, comece a criar grupo. Comece a criar benefícios específicos para as pessoas. Ah, não é preto, é pobre, é isso, aquilo outro, tal. Você vai ver. Vai dar um tempo. No curto prazo pode soar bacana. A longo prazo não se sustenta. Você começa a criar castas, divisão no meio das pessoas. A desigualdade aumenta exponencialmente. As pessoas começam a se enxergar como inimigas e quem
é o beneficiado disso tudo é quem está por trás, ou seja, quem está governando. Esse que é o problema. Então essa informação chegou até mim, girou uma chave na minha mente, eu falei, opa, vou pesquisar a respeito, e até o momento eu só possuo essa informação, não possuo o contraponto para saber se de fato isso está balizado dentro de uma verdade. Mas como a nossa função aqui é sempre questionar e trazer aquilo que nós estamos aprendendo, para que você que esteja nos assistindo aprenda também, então essa aqui é a minha função. E assim que eu aprender algo que possa desmontar essa teoria, eu vou trazer aqui no nosso canal. Mas todos nós temos uma obrigação importante. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, mostre que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa de honra e que é grata por esse conteúdo ter chegado até a sua vida. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tamo junto, Vaz.